Bom dia. Antes do mais, queria apresentar as minhas justificações pela ausência física, mas não quisemos deixar de estar presentes convosco nessa importante discussão que está acontecendo sobre a questão digital e sobre as abordagens do direito no mundo digital. Também, obviamente, com as referências a esse novo mundo que tem a ver com a questão da sustentabilidade. Antes do mais, gostaria de agradecer à organização, na pessoa do Ministro Gilmar Mendes e à Escola de Direito do Brasil, pela oportunidade que nos deu de podermos estar discutindo esse tema em conjunto e contribuindo para a construção desse conhecimento no Brasil. Agradecer também ao Comped no sentido de que podemos também cooperar e contribuir para a formação dessa base de dados, para a formação dessa base de conhecimento que vocês têm construído nesse sentido ao longo desses últimos anos. E, antes de mais, também deixar um abraço, um agradecimento aos meus companheiros de palestra. Infelizmente não posso estar junto convosco, ao Dr. Décio e ao Dr. João Paulo Fuini. Para que possamos, de alguma forma, tentar iniciar nossa fala em relação à questão de sustentabilidade digital e à questão como isso se desdobra do ponto de vista do mundo do direito, eu gostaria apenas de vos dizer que, na verdade, essa é uma das novas fronteiras que reúne três grandes dimensões da nova economia ou das novas economias. Ela reúne, por um lado, todo o novo questionamento que tem sido feito à forma como os seres humanos e como o homem tem utilizado os seus recursos naturais no planeta. Por outro lado, a necessidade das novas economias de crescerem e de aumentarem a sua capacidade de eficiência, a sua capacidade de produção, a sua capacidade de entregar aos seres humanos uma nova forma de lidar com o meio ambiente, lidar com a informação, de lidar com os novos ativos que estão sendo gerados. Por outro lado, ao fato de que não podemos negar que cada vez mais essas formas de estar são fundamentais para manter o equilíbrio dos seres humanos no planeta. E isso se demonstra, obviamente, quando vocês começam a pensar que há cerca de um século e pouco, em 1820, vocês tinham cerca de 1 bilhão de habitantes no mundo. Hoje nós passamos a 7 bilhões e alguma coisa, sendo que há 40 anos atrás tínhamos apenas 3 bilhões de habitantes no mundo. Então essa é uma verdade inexorável que vai precisar efetivamente de ser trabalhada daqui para frente cada vez mais com consciência e com a capacidade de lidar com essas limitações. Esse mundo vive hoje realmente desafios inusitados, desafios que se prendem, por exemplo, com o fato de que nós temos hoje um mundo conectado com novos sensores digitais que informam sobre a temperatura da Terra, sobre desastres naturais, sobre informações que são geradas do outro lado do mundo, sobre redes sociais que se geram de forma inusitada, enfim, numa rede de sensores eletrónicos que substituem quase, que fazem uma pele à volta do planeta, aquilo que está sendo chamado de Internet of Things, ou as Internet das coisas, dos equipamentos digitais e sensores eletrónicos à volta do planeta. Hoje é praticamente impossível você se movimentar nas nossas cidades sem você ser filmado e, portanto, sem você ter a sua privacidade, ou pelo menos o seu direito de privacidade, de alguma forma questionado ou afetado com essa realidade. E, portanto, vivemos num mundo completamente diferente que precisa de trabalhar com as dimensões novas dos direitos, as dimensões novas da relação com o meio ambiente e as dimensões novas da economia e da geração de valor a partir desses fatores. Sustentabilidade digital. Bom, um tema no mínimo estranho, não é? Soa como algo estranho, mas na verdade não. A sustentabilidade digital, ela encerra três grandes dimensões. A primeira delas, na verdade, é o fato de nós termos hoje realmente já
normas que nasceram, normas jurídicas que nasceram no ambiente, no berço digital. A gente tem aí entre nós hoje normas que nasceram apenas porque existem algoritmos que são capazes de fazer com que máquinas executem funções e essas funções são úteis à sociedade. E é essa dinâmica da questão da geração do algoritmo que é talvez o cerne e a grande incógnita que nós temos que resolver no futuro. Essa nova inteligência que está aí e que transforma a capacidade das máquinas de executarem funções que são importantes para a sociedade, ela é a conexão entre a forma como a gente usa a tecnologia, a forma como essa tecnologia é mais ou menos eficiente e mais ou menos sustentável e a forma como o ser humano tem que regular as relações resultantes do uso dessa tecnologia. Quando a gente entra hoje num ônibus, a gente confia que esse ônibus vai nos levar a um determinado destino. Quando a gente compra uma peça de tecnologia digital, seja um tablet, um computador ou um celular, a gente confia que aquele celular vai efetivamente entregar aquilo que ele promete, aquilo é capaz de nos dar do ponto de vista de serviço, de produto, enfim. Então essa relação entre a capacidade daquele algoritmo fazer entregar uma determinada função ou uma determinada tarefa e a capacidade disso impactar e a forma como isso impacta as nossas sociedades é talvez a relação mais importante dessa tensão entre a tecnologia, o meio ambiente e o ser humano e as normas digitais geradas a partir dessa nova equação. E é aqui que eu acho que as nossas discussões têm que se partir para o futuro. Como é que os nossos jovens programadores, analistas de sistemas e que estão construindo essa nova economia, estão construindo os novos sistemas de código que permitem fazer com que determinadas máquinas impactem do ponto de vista do meio ambiente. Como é que esses jovens estão pensando desenhar esse futuro? Da mesma forma como o Ford pensou em desenhar os novos automóveis que hoje estão aí nas nossas sociedades com todos os questionamentos que nós sabemos que temos. Como é que a gente faz para que a gente evite os erros do passado e tenha a capacidade de construir para as máquinas, para o ser humano e para o direito, um mundo novo onde as questões de privacidade, onde as questões de propriedade intelectual, onde as questões de comércio eletrónico, onde as questões de crimes eletrónicos possam ter efetivamente uma adequação e fazerem com que a sociedade avance cada vez mais de uma forma sustentável para o futuro. Essa relação que o comércio eletrónico traz para nós é uma relação extremamente importante, ela muda o paradigma da forma como a gente interage na nossa sociedade. Seja da forma como a gente se diverte, seja da forma como a gente trabalha, seja da forma como a gente compra as nossas coisas. E essa relação muda, por exemplo, conceitos como just in time, que a gente tinha no passado, para conceitos como just enough, isto é, apenas o suficiente. Você pode produzir apenas aquilo que você necessita e para a pessoa indicada ou que solicitou efetivamente aquela roupa, aquele produto ou aquela especificação mais concreta. E isso muda a forma como você vende, a forma como você entrega, a forma como você produz o seu produto, a forma como você embala esse produto. Essa embalagem não precisa mais ser em papel, ela pode ser em pixels. A forma como você compra não precisa mais ser através do seu carro, você pode fazer o driving através do seu modem. A forma como você faz a gestão do consumo de combustível ou do consumo de energia pode efetivamente ser completamente modificada e alterada. Então essas normas que estão aí hoje, elas são normas que nascem quer para o equilíbrio dessa relação do homem com o meio ambiente, ou elas podem ser normas que nascem para prejudicar ou complicar mais ainda essa relação. Então é essa discussão que a gente precisa endereçar do ponto de vista do direito, do ponto de vista da capacidade do homem se relacionar com o meio ambiente, e o setor da economia digital entrega esse DNA verde, entrega essa relação sustentável com a nova economia e com os novos desafios que a gente tem que endereçar no mundo digital. Costumamos dizer que há uma diferença no tempo entre a evolução tecnológica da sociedade e a forma como o direito endereça essas questões. Tem até uma piada, uma quase piada, que diz que a tecnologia e a sociedade sobem pelo elevador e o direito vai pelas escadas, né? Então, há uma diferença de tempo aí em relação a essa questão, a essa matéria. Mas tem acontecido
sobretudo no âmbito das normas digitais, que algumas dessas coisas estão acontecendo ao contrário. Você tem a consagração de novas tecnologias e de novos rumos dessa questão, que são quase criados como dinâmicas da própria criação dessa regulamentação. E vocês podem observar isso na questão da nota fiscal eletrônica, que hoje é talvez um dos cases de maior sucesso do país, e no esforço que a Receita Federal tem feito do ponto de vista da questão da declaração de imposto de renda. Vocês podem observar isso na forma como o setor financeiro brasileiro endereçou essa qualidade do ponto de vista da questão da tecnologia e do digital, e das normas sobre certificação digital, por exemplo, que apareceram trazendo aí um novo driver para a sociedade brasileira. Então essa coisa, ela é um equilíbrio que hoje está se restabelecendo e se transformando realmente de uma forma muito rápida para que a gente possa integrar cada uma dessas questões. Então a discussão de temas como o Marco Civil, a discussão de temas como a questão da privacidade, a discussão de temas como a questão de crimes eletrónicos e a discussão de temas como a forma de você contratar e a forma de você se relacionar com o direito do consumidor de um ambiente digital são o cerne dessa nova realidade. E hoje eu diria que as TICs, as tecnologias de informação, são talvez um dos principais drivers dessa história e um dos principais drivers da relação do homem com o planeta, no sentido de que elas podem ser o fundamento, o pilar de uma nova sociedade ecologicamente sustentável. E, portanto, a gente quer acordar num novo mundo daqui a pouco que não tem os mesmos problemas que a gente tem hoje com as questões dos nossos automóveis, do nosso transporte. A gente precisa começar a pensar em como dizer aos nossos jovens que estão desenhando os novos softwares e aos novos jovens que estão desenhando os novos hardwares, que são os nossos computadores ou os nossos tablets, que são usados no nosso dia a dia, para que façam programas mais sustentáveis do ponto de vista das linhas de código e da capacidade de uso e de inteligência dessas linhas, que façam programas que tenham a capacidade de usar o mínimo possível de hardware com o máximo possível de eficiência e de eficácia e que nos tragam um futuro ecologicamente sustentável, não só no mundo das máquinas, mas também no mundo dos seres humanos, e para que o direito possa regular isso da forma mais equacionada possível, da forma mais equilibrada possível. Este é talvez o dilema que a gente tem que enfrentar nas nossas sociedades e que estamos aqui para discutir junto convosco. Foi um prazer estar convosco, espero que seja proveitoso o resto do vosso dia de discussões, agradecendo também à FEA o fato de permitir e de possibilitar a divulgação desta minha comunicação online junto convosco. Um bom dia, bom trabalho e boa sorte. Saudações digitais.